Irmãos e amados amigos, gostaria de ler em 2 Reis capítulo 5, que diz assim: a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Meus amados irmãos, eu queria usar como tema nesta manhã: a igreja tem que testemunhar. Irmãos, uma jovem foi levada cativa para as terras da Síria e lá testemunhou do poder de Deus. Foi usada por Deus para revelar a glória do Senhor. Foi levada cativa, porém ela estava livre espiritualmente. Ela estava presa fisicamente em outro país, sendo escrava, mas estava livre, servindo o Senhor como uma missionária. E ali ela testemunhou do poder de Deus. E ela disse para sua senhora: se meu senhor estivesse lá em Samaria, o profeta oraria por ele e ele seria curado. E assim a esposa de Naamã comentou com ele. E Naamã pediu licença ao rei para que ele fosse em Israel. Naamã, um homem respeitado, querido pelo seu rei, um guerreiro, como diz a palavra. Fisicamente, um homem forte, mas era um homem leproso, um grande comandante. Mas aquela lepra o envergonhava, o entristecia. Era um homem poderoso diante do seu Senhor, mas precisava de uma cura, de uma libertação. Amados irmãos, diz a palavra que ele era um homem que estava, na verdade, em busca de uma libertação. E os deuses da Síria não poderiam fazer nada por ele, porque são, na verdade, deuses, ídolos mortos. E ele, quando soube que em Israel havia cura, ele foi atrás do profeta. Ele estava querendo a cura de qualquer jeito. E diz a Bíblia que ele foi atrás do profeta em primeiro momento. Levou ouro, levou especiarias, levou roupas finas, prata, a carroça cheia de ouro e prata, especiarias e linho fino, achando que compraria a bênção, compraria a cura. Na sua prepotência, no seu orgulho, ele achava que o profeta ia recebê-lo, ia se colocar diante dele, respeitando a sua posição social, oraria por ele e ele seria curado. Só que o profeta não fez assim, porque o profeta não queria honra para si. Ele nem foi ter com Naamã. Ele mandou o seu servo, seu mensageiro, avisar para Naamã: ó Naamã, meu senhor, profeta Eliseu, pediu que você mergulhasse 7 vezes, ordenou que tu mergulhasse 7 vezes no rio Jordão e que tu serias liberto desta lepra. Se indignou imediatamente Naamã, pois o rio Jordão era um rio sujo, lamento. E lá em Damasco havia rios muito mais limpos do que o Jordão. E, amados irmãos, ele questionou e ele indagou. O seu orgulho quase o impede de obedecer a ordem do profeta. Queridos irmãos, nós precisamos ser uma testemunha viva aonde estivermos.
A pior prisão é a prisão espiritual. Como eu falei, aquela jovem era livre espiritualmente. Porém, Geazi, servo de Eliseu, estava em Israel e era um camarada preso espiritualmente pela ganância e pela mentira. Eu queria falar 7 coisas, 7 lições sobre os 7 mergulhos, pois o número 7 é um número profético. O profeta falou, diga a ele para mergulhar 7 vezes. Ele questionou, ele endureceu o coração, o orgulho falou mais alto, e os seus soldados, seus servos, falaram, meu pai, se o profeta ele tivesse pedido alguma coisa difícil, tu não farias? Faça, mergulhe, é fácil, obedeça. E ele foi e mergulhou. O primeiro mergulho representa o status que tem que cair por terra. Naamã teve que se despir, mostrar seu interior cheio de chagas, feridas e se expor. Irmão, nós temos que nos expor, nos despir de nós mesmos, nosso orgulho. Falar para Deus onde estão nossas chagas e a nossa lepra, mostrar para o Senhor. Temos que nos expor. Ele se expôs ali diante dos seus soldados e fez o que o profeta mandara. O segundo mergulho é o mergulho do orgulho. Não importa sua posição social, esteja onde estiver, temos que nos curvar ao Senhor. Temos que deixar de lado toda a nossa posição social. Ali não estava mais um general mergulhando, ali estava um homem submetendo à vontade de Deus. Não é o teu diploma, não é a tua posição social que vai agradar a Deus, que vai trazer um milagre para a tua vida, mas a sua é o mergulho que você tem que dar, tirar o orgulho que está em você, né? Não colocar o seu cargo, a sua posição social diante das coisas de Deus. Terceiro mergulho, o mergulho da conversão. Não é do modo e nem onde eu quero, é do modo de Deus. Não tem que ser no rio de Damasco, tinha que ser no Rio Jordão. Obedeça. Temos que nos converter, mergulhar na conversão. Não é do meu jeito, mas é do jeito de Deus. Tinha que ser no Rio Jordão em 7 mergulhos. Não era no rio lá em Damasco, Farpar, mas sim no Rio Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce. Temos que descer, irmãos. Não foi em Damasco, mas no Rio Jordão, onde Deus mandou. O quarto mergulho é o mergulho da impaciência. O tempo é de Deus. Não foram 4, 5 ou 6 mergulhos, mas 7. Temos que ter paciência, porque o tempo é de Deus. O mergulho da impaciência. Temos que mergulhar toda impaciência, toda ansiedade no Rio Jordão e confiarmos em Deus e esperarmos no kairós de Deus. O quinto mergulho é o mergulho da obediência. Devemos aprender a ouvir a Deus e obedecer, mesmo que nossa alma não queira obedecer. De início, Naamã não queria, mas mergulhou. Meus irmãos, temos que aprender a ouvir a Deus e obedecer a sua voz. Não temos que dar ouvido à voz da alma. Muitas vezes a alma não quer, mas nós vamos obedecer a palavra de Deus. Amém? O sexto mergulho é o mergulho da submissão. Passamos a fazer a vontade de Deus. Não importa mais o que eu acho, mas o que Deus quer de mim. Então temos que nos submeter à vontade de Deus. Não importa mais o que eu acho, o que eu quero. Temos que fazer a vontade de Deus, né? Temos que nos submeter à palavra de Deus. O sétimo mergulho, o mergulho da restauração. É quando mergulhamos nos braços de Deus, crendo na sua restauração. Você está disposto a mergulhar dentro da vontade de Deus? Está disposto a aliançar-se com o Senhor? O sétimo mergulho, o número da perfeição. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos mergulhar.
nos projetos de Deus, na vontade de Deus. Vamos mergulhar na palavra de Deus, porque Deus nos quer libertar, nos quer restaurar da nossa lepra espiritual. A lepra é o símbolo do pecado. Que possamos, pela misericórdia de Deus, mergulhar na palavra, mergulhar nos rios de Deus e nos libertar de toda a lepra espiritual. Naamã foi ferido em seu orgulho. O Rio Jordão representa a humilhação. Ele se humilhou, ele desceu e obteve a vitória. E a partir daquela época, daquele tempo, aquele homem se converteu ao Deus de Israel. Ele disse assim, ó, não há Deus senão o Deus de Israel. Só há um Deus, o Deus de Israel. E levou esta bênção da libertação, do testemunho. Passou a ser uma testemunha viva de Deus lá nas terras da Síria. Louvado seja a Deus por aquela jovem missionária. Louvado seja a Deus pela coragem dela e pela obra que Deus fez na vida daquele homem. Não foi o Rio Jordão que curou. Não foi nada humano que curou ele, que libertou aquele homem. Mas foi o poder de Deus. Havia um propósito de Deus para aquele homem. E ali Deus mudou o coração dele. Ele passou a ser um adorador de Jeová, do Deus de Israel. Que Deus te abençoe, meu irmão, com esta palavra. Mergulhe na presença de Deus. Mergulhe quantas vezes for necessário nas águas, nos rios de Deus. Em nome de Jesus. Desça. Desça. Entregue. Confie. Em nome do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima.